Oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Bom, hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Procrastinação é um dos assuntos mais comentados, mais falados, mais buscados, eu acho, na internet. E hoje eu vou trazer um ponto que eu nunca vejo ninguém falando a respeito, eu nunca vejo ninguém abordando isso. As pessoas geralmente elas abordam a procrastinação em como evitá-la, né? Como superá-la, né? Mas nunca tentam entender a estrutura dela, por que ela acontece. A gente primeiro precisa entender duas coisas. A primeira delas é o que é a procrastinação. Bom, basicamente você deixa de fazer algo que você queria fazer ou que é importante você fazer e você fica fazendo outra coisa nesse momento, né? Raramente você fica parado, estático, né? E não faz nada. Você faz outra coisa naquele momento. Isso é muitas vezes ficar na internet, muitas vezes falando com um amigo ou na televisão, qualquer outra coisa, né? Você opta por fazer essa outra coisa. Uma outra coisa muito interessante na procrastinação é que quando você é obrigado a fazer aquilo, né, você faz, né? Você não procrastina no seu trabalho, né? Porque senão você é demitido, né? Então, quando você é obrigado a fazer, você faz. O que você procrastina? Você procrastina as coisas que você decidiu fazer, que são importantes para você, que você gostaria de fazer. Essas você procrastina. Bom, a segunda coisa que é muito interessante a gente entender é a gente olhar quando que a procrastinação não acontece. Além desse momento no seu trabalho onde você é obrigado a fazer algo, existe vários outros momentos onde a procrastinação não acontece. Quando a procrastinação não acontece? Quando você quer muito fazer aquilo, quando você está entusiasmado com aquilo. Quando você vai fazer uma viagem, quando você tem uma viagem marcada, você não fica procrastinando. Você prepara tudo na noite anterior e pela manhã está tudo pronto e você vai. Quando um amigo que você gosta muito te chama para beber algo, para comer algo, você vai. Quando você vai sair com alguém que você gosta, você simplesmente vai, você não fica procrastinando. Quando são coisas que você gosta, que vão te dar uma satisfação naquele momento, você vai e você faz. Você não fica procrastinando. As coisas que você procrastina são as coisas que vão te dar um retorno lá na frente. Essas você procrastina. Você busca uma gratificação imediata. Você busca a satisfação agora. Na verdade, não é uma satisfação, é um prazer, é uma gratificação imediata. Você confunde prazer com felicidade. Se você fizesse isso que você estruturou, você teria um prazer lá na frente, um prazer maior, uma felicidade maior. Mas você opta por ter um prazer imediato, você ter uma gratificação imediata agora. É muito complicado essa coisa da gratificação imediata, porque quando você diz que vai fazer algo e você não faz, você cai em descrença consigo mesmo. É como se você tivesse mentido para si mesmo. Pense em uma pessoa que te prometeu algo e ela não cumpriu. Ela perdeu a moral contigo. Agora você não acredita mais nela. Então, essa busca, essa opção, né? Você ter optado pela gratificação imediata, você ter optado por satisfazer-se naquele momento, você mentiu para si mesmo e agora você cai em desmoralização consigo mesmo. Isso é algo muito sério e muito prejudicial para nós no longo prazo, né? Bom, eu acho que o motivo
das pessoas continuarem buscando uma solução para essa procrastinação, né? É que a resposta, que a solução para isso, ela é mais profunda. Ela não é algo simples. Ela é algo simples, mas ela é profundo, essa resposta. Imagine o seguinte, imagine que você está com alguns amigos em uma janta à noite e na hora de ir embora, você percebe que você perdeu as chaves do carro. Então vocês procuram as chaves em todo lugar e vocês não encontram. Vocês ficam procurando e procurando aquilo e vocês não encontram. E aí de repente algum amigo diz assim, será que você perdeu essas chaves aqui dentro da casa? Porque nós já olhamos por tudo, nós já olhamos no sofá, nós já olhamos na mesa, já olhamos no banheiro e não está em lugar nenhum. Você tem certeza que você perdeu aqui? Será que você não perdeu lá na rua, quando você estava vindo até aqui? E aí você responde assim, eu já pensei nisso, mas acontece que lá fora está muito escuro e aqui é mais fácil de procurar. Veja só que interessante. Às vezes a gente procura as coisas onde é mais fácil de procurar. Só que se essa resposta não estiver ali, não tem sentido nenhum a gente procurar ali. Às vezes a gente vai ter que procurar no escuro, onde é mais difícil, porque se esse objeto perdido, no caso da metáfora, né? Esse objeto, ele estiver lá na rua, no escuro, não adianta procurar dentro onde está claro. Então, eu acho que a resposta para a procrastinação, ela está em uma visão mais profunda, né? A gente começar a olhar quando que a gente não procrastina. O que eu estou querendo dizer, né? Que existe algo, uma área, né? Não algo específico, mas uma área que você gosta, que você tem uma afinidade. E nessa área que você gosta, que você tem uma afinidade, que você pensa nela de forma natural, sua mente vai para essa área sem você nem se esforçar. Nessa área você tem uma curiosidade natural. Você busca informações nessa área de forma natural. Pode ser várias áreas, né? Existe a teoria das inteligências múltiplas, né? Que nós temos múltiplas inteligências. As pessoas falam em QI, né? Algumas pessoas têm um QI maior que as outras, elas são mais inteligentes. Mas a verdade é que o teste de QI, ele só mede a capacidade de acumular e de computar informação. Essa é só uma das múltiplas inteligências que as pessoas têm. Tem pessoas que têm uma inteligência corporal muito grande, né? Elas se dão muito bem em esportes, seja quais forem, né? Algumas pessoas têm uma inteligência musical, né? Porque na música você precisa ter uma inteligência de ritmo. E existe algo, não algo específico. Vamos pensar em números. Uma pessoa que gosta muito de números, de planilhas, existem várias formas que ela pode expressar. Então, é claro, né? Existe algo que você está procrastinando, senão você não estaria assistindo isso aqui. E muitas vezes esse algo você precisa fazer naquele momento. Mas muitas vezes a gente coloca objetivos, coloca metas em coisas que não tem muito a ver com nós, não tem muito sentido com a nossa característica individual. Existe um outro problema também, que as pessoas confundem entusiasmo com motivação e com euforia, né? Às vezes as pessoas confundem motivação com euforia. Elas estão com um sentimento forte de começar, de ir adiante, de fazer algo, e elas acham que isso é um entusiasmo. Na verdade, isso é uma euforia. O entusiasmo, ele vem de dentro. O entusiasmo,
ele é a expressão mais pura de vida interna, essa dimensão eterna que você tem dentro de si, você expressa ela para fora. Esse é o entusiasmo. E a motivação, ela é o motivo para a ação. Você precisa ter um motivo para essa ação. Às vezes, essa ação que você está procrastinando, mas que você tem que fazer, que ela não tem nada a ver com essa área que você gosta, ela é algo que indiretamente ela vai te aproximar dessa área que você gosta. Ela é algo que vai te trazer um retorno próximo, ela é algo que vai te trazer um retorno agora, né? Financeiro, você precisa fazer isso, mas que indiretamente ela vai te aproximar dessa área que você gosta. Então você consegue se motivar a fazer isso se você associar isso que você está fazendo agora como algo que vai te aproximar dessa área de você conseguir fazer isso que você gosta. Eu vou fazer um vídeo explicando mais a fundo a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. E ali você vai conseguir identificar qual o seu tipo de inteligência, qual o seu tipo de personalidade. Entenda que as pessoas elas são diferentes umas das outras. Imagine uma metáfora, né? Imagine as plantas, né? Tem o pé de mamão, que ele dá mamão, o pé de ameixa, ele dá ameixa, né? Imagine se o pé de mamão ele ficasse olhando para o pé de maçã e quisesse dar maçã, ele quisesse fazer algo que não é da natureza dele, que não foi para isso que ele nasceu, ele não tem nada a ver com aquilo, ele não se identifica com aquilo, só que ele fica teimando porque, não sei, as pessoas esperavam dele aquilo, ou ele mesmo achava que ele deveria fazer aquilo, e você vai entender que assim como as plantas e assim como os animais, as pessoas elas têm características individuais que as tornam únicas, né? E você vai conseguir ver ali e vendo as inteligências múltiplas de Gardner, né? Você vai conseguir se ver qual você se identifica mais, qual tem mais sentido com você. É claro que talvez você não tenha a resposta de imediato, né? E esse processo, ele é um processo longo, não é de uma hora para outra. Perceba que muitas pessoas, elas percebem, elas acabam trabalhando naquilo que elas têm uma afinidade de uma forma natural, elas nem percebem. Elas começam a estudar sobre aquilo, a se especializar naquilo, e quando vê elas estão trabalhando com aquilo, elas nem percebem de forma tão natural o que aconteceu, né? Mas outras pessoas, elas acabam testando várias coisas e nunca se encontrando. Bom, comente aí o que você achou, se você gostou, se fez sentido para você, isso que eu disse, e mande para um amigo que você acha que vai gostar, ok? Obrigado.